mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce amor que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus atos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso pro mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce amor que salva o pecador. Oh, oh, fui cego, agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus atos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Oh, Senhor Deus, a tua santa igreja se reúne aqui, Senhor, para te louvar, para te adorar, Senhor. O Senhor tão bondoso e misericordioso, que derrama do teu amor. Oh, que doce amor é o amor do Senhor. Louvado sejas tu, Senhor Deus. Obrigado pela maravilhosa graça, por essa sublime graça derramada em nossos corações, por vivificar corações mortos e podres. Mas o Senhor, graças ao Senhor, nós temos vida e vida em abundância. Com grande alegria e devoção cantamos ao Senhor a sublime graça do Senhor. Aleluia, Senhor Deus. Sublime graça, doce amor que salva o pecador. Oh, oh, fui cego,
Senhor, pela tua bondade, pelo teu santo amor, pela tua alegria que coloca no nosso coração. Somente o nome de Jesus tem poder para salvar o pecador. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela obra redentora do teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Obrigado pela obra garantidora do Espírito Santo em nossa vida e santificadora. Obrigado, meu Deus, diante de tantas maravilhas, de tanto amor derramado, a única resposta a ti é gratidão. É louvor e entrega, Senhor. Não há outra resposta, Senhor, para isso, diante de tão amor, de tão bondade, de tanta graça, Senhor, derramada abundantemente sobre pecadores que não mereciam, Senhor Deus. Mas usou, Senhor, de misericórdia para conosco. Bondoso és tu, maravilhoso és tu, e louvado e adorado seja, Senhor. Senhor, não permita, Senhor, que vivamos uma vida medíocre, Senhor, à parte, diante de tantas coisas que precisamos anunciar o Senhor até que o Senhor venha. Anunciar as tuas obras, anunciar, Senhor, o teu bom evangelho, Senhor, as boas novas que chegou à nossa vida, Senhor. Que nós tenhamos um compromisso solene, Senhor, com glorificar o teu nome, com se dedicar a ti, Senhor, em todo o tempo. Não permita, Senhor, que vivamos uma vida, Senhor, entorpecidos pelos costumes, simplesmente, Senhor, frequentando a igreja como um clube, ou frequentando talvez a palavra como caixinha da promessa. Mas, Senhor, nos faz, Senhor, ser muito mais que isso. Nos faz ser adoradores em espírito e verdade. Nos faz, Senhor, ser proclamadores das tuas boas novas, Senhor, até que o Senhor venha, até o último suspiro, até que partamos para encontrar contigo, ou o Senhor venha até nós. Anunciemos o Senhor. Vem, Senhor Jesus. Louvado sejas tu, Senhor. Obrigado pela santa igreja que se reúne aqui, Senhor, hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ajuntou aqui, Senhor, e um domingo é um milagre. Pessoas tão diferentes, mas que o Senhor reúne, chama à mesa, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a alargar nossas tendas, a chamar mais e mais pessoas para a mesa da comunhão. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe, meu irmão. Amém. Você pode se sentar. Boa noite, graça e paz de Jesus a todos. Que o Senhor nos abençoe no decorrer do nosso culto. Glória a Deus por tudo que fizemos até aqui, pelo louvor e adoração que entregamos a Cristo e pela presença dele manifesta em nosso meio. Agora você vai celebrar a Deus também com seus dízimos, com suas ofertas, porção daquilo que o Senhor tem lhe dado, tem lhe concedido, de acordo com aquilo que você propôs no seu coração e com alegria. Como costumamos dizer aqui, se não for assim, não faça, nem por obrigação, nem por um desejo de enriquecimento, mas tão somente como gratidão e fé pelo que o Senhor tem feito através da sua vida. Nós vamos fazer uma oração e na sequência você pode trazer os seus dízimos e as suas ofertas. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos pelo trabalho que temos, te agradecemos pela renda que temos em nossa casa. E o nosso pedido agora, Pai, é que o Teu Espírito nos abençoe, abençoe os nossos corações, que possamos trazer aqui uma parte daquilo que o Senhor tem nos dado, como demonstração de fé a Ti, como adoração e louvor ao Teu nome. Que as nossas ofertas, os nossos dízimos nessa noite possam glorificar o nome do Senhor Jesus. Que haja sempre mantimento em nosso lar, que haja sempre fartura em nossa mesa, e que a Tua casa seja abençoada para a Tua glória, que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então você pode trazer o seu dízimo, trazer suas ofertas.
crianças podem descer também. Tá? Hoje está chuviscando, então vocês vão descer pela porta lateral. As profs já estão ali direcionando vocês. Crianças até 10 anos, é isso? Vocês podem descer, que o Senhor os abençoe ali. Amém? Salmo 139. Como anunciado hoje nos nossos grupos aí, nós vamos meditar um pouco neste salmo. Você pode abrir sua Bíblia, portanto, Salmo de número 139. Enquanto você abre essa Bíblia, deixa eu te falar que este é um salmo pessoal, diferente do 84 que nós meditamos da última vez, que é um salmo comunitário, em que demonstra a importância da adoração comunitária, da igreja como um povo, o único homem diante de Deus, celebrando a Cristo. O Salmo 139 é um salmo individual, é um salmo das profundezas da alma, de um homem que, muito embora estivesse aflito por conta das suas perseguições, por conta de impérios e reinos que estavam buscando a sua morte e a destruição de Israel, encontrou no fundo da sua existência elementos que demonstrassem a gratidão, o poder e o amor a Deus. Então, no Salmo 139, nós vamos encontrar um sólido conteúdo que, posteriormente, ao longo dos anos, foi tratado em 3 perspectivas teológicas diferentes, 3 atributos de Deus. Esse salmo, nós vamos ver uma declaração poética de Davi, tanto que o título desse sermão é a poesia do poder de Deus. Davi escrevendo isso com a sensibilidade de alma tão profunda e demonstrando o poder de Deus, toda a sua ciência, a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus e a sua submissão à vontade de Deus. Então, a minha oração e o meu desejo nessa noite é que este salmo te inspire a amar mais ao Senhor, a ter mais temor, a reconhecer mais profundamente quem é o Deus que te criou e a quem você serve. Então vamos ler esse texto. Eu leio aqui na Nova Almeida Atualizada, e diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por de todos os lados e pões as mãos sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste do ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando do oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e todo o teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se de mim, afastem-se, pois, de mim homens violentos. Eles se rebelam contra ti e, como teus inimigos, falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante de um retrato fiel daquilo que o Senhor é, de uma revelação poderosa da onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus, vindo de um coração que te ama, Senhor, de um coração que viveu os seus dias para celebrar o teu nome, mas que ainda assim, como nós, era pecador e carente da tua graça. Senhor,
O nosso pedido agora é que essa palavra que ora lemos possa encontrar morada no nosso coração. E possamos te contemplar a beleza da tua santidade, possamos te amar com mais intensidade, com mais fervor, com mais alma entregue ao teu nome, Deus. Que os nossos dias sejam dedicados a celebrar a ti. Que o Senhor possa encontrar em nós corações que te amam, Senhor. E nós possamos ser aperfeiçoados na tua glória. Que pedimos que nos abençoe. A nós que aqui estamos, aos nossos filhos que estão nas suas classes, às pessoas que nos assistem pela internet, que todos sejamos alcançados pelo poder e pelo amor de Deus. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, esse texto, esse número de salmo, ou melhor, esse salmo de número 139, ele é dividido, ele tem 24 versículos, dividido em 4 blocos de 6 versículos cada. E trata-se de uma canção que celebra atributos de Deus. O que é mais curioso desse salmo é que ele é feito num ambiente em que a realidade científica não se fazia longe daquilo que nós vemos hoje. Mas ainda assim, a percepção da criatura com relação ao seu Criador era observada a partir dos elementos naturais. Tudo que nós vamos ver aqui era o que Davi via ao olhar para a natureza, ao olhar para pessoas, ao olhar para crianças, ao olhar para o céu, ao olhar para a lua, ao olhar para o sol. E ali ele conseguiu concluir todas essas grandes verdades que hoje seriam ou necessitariam de dias e sermões em cima de sermões para que a gente pudesse compreendê-las. Então o objetivo aqui não é exaurir esse conteúdo, mas compartilhar um pouco daquilo que Deus pode nos falar e te incentivar a buscá-lo com mais profundidade. No primeiro bloco de texto, versículos 1 a 6, Davi vai tratar acerca do que a teologia posteriormente veio chamar de onisciência de Deus. Onisciência é a doutrina que afirma toda a soberania e poder de Deus acerca do conhecimento, que mostra que Deus, e afirma que Deus é detentor de todo o conhecimento. Todo o conhecimento não quer dizer toda a capacidade que nós temos de armazenar alguma coisa. Deus não se mede nas medidas humanas. Quando nós falamos de conhecimento de Deus, falamos de uma capacidade que Ele tem de saber tudo aquilo que Ele criou. E não existe nada que não tenha sido criado por Ele. Nada fora da sua criação ou nada fora da sua existência. Então, a onisciência de Deus fala de um conhecimento absoluto, de fatos passados, presentes e futuros. Deus conhece todas as coisas. E nós vamos ver no decorrer desse texto que Ele não conhece apenas as coisas visíveis. Ele conhece as coisas invisíveis, ocultas, escondidas, e inclusive as coisas que estão dentro de nós, que nós pensamos, e até mesmo as coisas que nós ainda não falamos, mas que estão a caminho de ser falado. Portanto, Deus é detentor deste conhecimento. E esse é um conhecimento inato de Deus, é um conhecimento não mediado. Ele não depende de alguém que lhe ensine. Ele não depende de um caminhar para que ele possa aprender. Não depende de descobrir de alguma forma. O nosso conhecimento é mediado. Talvez você não tenha o conhecimento de Salmos, do Salmo de número 139, que você vai adquirir hoje. Ou seja, ao final do culto, você talvez vai dizer assim, isso eu não sabia. Você aprendeu algo através de mim. Você terá aprendido algo através de mim. E este algo eu aprendi através de homens maiores, dos quais eu estudei durante a semana. Então, o nosso conhecimento é mediado. O conhecimento de Deus não é mediado. Ele não depende de alguém que o ensine, de um livro que ele possa ler. Todo este conhecimento é inato da pessoa de Deus. Então, esse texto, dos versículos 1 ao 6, que vão demonstrar para nós a soberania e a providência de Deus no seu conhecimento, ele começa dizendo assim no versículo 1, Senhor, tu me sondas e me conheces. Esse ato de sondar de Deus, que o Davi coloca aqui como uma realidade de quem Deus é, ele fala de uma investigação minuciosa do interior, daquilo que não é visível a olho nu, aquilo que não é passível de ser investigado a olho nu. Nós temos hoje sondas modernas que perfuram o fundo dos mares para saber o que nós temos lá na maior profundidade. Outras sondas que estão lá na Lua, que estão procurando elementos químicos diferentes de outros planetas, perfurando esse solo com o objetivo de saber o que lá existe. Quando nós estamos passando mal, com um problema estomacal ou intestinal, nós vamos até o médico e ele introduz em nós uma sonda para saber o que está por dentro, porque os seus olhos não conseguem ver. Davi está afirmando nesse primeiro momento que Deus é aquele que sonda o nosso interior, que não existe nada dentro de nós que não pode ser alcançado pelos olhos oniscientes de Deus. E a segunda palavra que ele utiliza é "e me conhece". E essa palavra conhecer, esse conhecimento de Deus, é presente em todo este salmo. Porque
O atributo de onisciência é a capacidade exclusiva de Deus de conhecer tudo o que existe, independente de ser a ele revelado ou não. Ele sabe, porque assim ele o fez. Então, esse conhecimento de um ser, lembrando que é um salmo individual e pessoal. Portanto, Davi está falando que Deus o conhece. Tu me sondas e me conhece. E esse conhecimento pessoal, teu, meu, o conhecimento que nós temos, ele é um conhecimento que a gente pode analisar sobre 3 aspectos. O primeiro é aquele conhecimento que eu tenho de mim e que todo mundo tem de mim. Todos aqueles que me conhecem, que são mais próximos de mim, conhecem coisas a meu respeito, coisas que eu conheço. Mas existe um segundo nível de conhecimento, que é aquele que eu tenho acerca de mim mesmo e que você não tem. E que nenhum outro vivente tem, só eu sei. Coisas que eu penso, que eu sinto e que eu falo, que vocês nunca vão saber. Nem a minha esposa sabe, é uma coisa minha. E assim acontece com cada um de vocês. Mas existe um outro nível de conhecimento, que é aquilo que nem eu e nem vocês sabem a meu respeito, mas que Deus conhece acerca de mim. Um nível de conhecimento que você talvez não conheça acerca de você, que pode ser revelado em momentos extremos, mas que Deus já conhece. Então o salmista está dizendo, tu me sondas e me conheces. É lógico que o salmista não está dizendo que Deus só conhecerá algo de nós a partir do momento em que Ele nos sondar minuciosamente. Ele conhece tudo, mas é uma linguagem humana, uma linguagem de acomodação que faz com que a gente compreenda isso que Deus está falando e está fazendo. Portanto, Deus conhece, Ele nos analisa profundamente e detalhadamente, conhece todos os profundos elementos existenciais da nossa alma. Ainda que a gente não queira que assim o seja, Ele conhece. O versículo 2 diz, o Senhor sabe quando eu me sento e quando eu me levanto, e de longe conhece os meus pensamentos. Ele começa a expandir isso da minha interioridade, da minha individualidade, da minha privacidade, para aquilo que é mais visto. Então o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor sabe quando eu me sento e quando eu me levanto, as minhas rotinas diárias. Tudo aquilo que eu faço, todos os passos que eu dou. E de longe o Senhor conhece os meus pensamentos. Mais uma vez, a capacidade de Deus de sondar aquilo que está na nossa mente. A capacidade de Deus conhecer tudo aquilo que nós estamos pensando e aquilo que nós viermos a pensar. Versículo 3 nos diz que o Senhor observa o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Agora, o momento em quando você está deitado, dormindo, inconsciente, inativo, o momento em que você está acordado, ativo, caminhando, pensando, produzindo. O Senhor conhece cada uma dessas realidades, cada um desses momentos. Significa que Deus não se impressiona com a nossa expressão interna de religiosidade. O Senhor não se impressiona com nada do que a gente faz. Porque tudo que nós viermos a fazer já era conhecido por Deus, já era sabido por Deus. Não existe nada que eu possa fazer aqui que Deus fala, uau, como você é fantástico, meu filho. Nada. Eu não posso surpreender aos olhos do Senhor, porque tudo Deus conhece. É importante pensar nisso, porque a nossa aparência externa de religiosidade não é nada perante Deus, porque o Deus a quem nós servimos é aquele que sonda o nosso coração. Ele sonda a nossa alma. Ele não se impressiona com as nossas mãos levantadas, ele não se impressiona com as lágrimas que saem dos nossos olhos, porque ele sonda o nosso coração. Quando o Senhor Jesus diz que nós devemos entrar no nosso quarto e orar em secreto, quando ele está fazendo aquela comparação com aquele que gosta de orar euforicamente, demonstrando a sua piedade pública, ele diz que quando nós orarmos no nosso quarto, secretamente, o Deus que nos vê em secreto nos recompensará. Deus não está muito preocupado com o que a gente fala, com a linguagem verbal que a gente usa, porque o Deus está vendo o interior do nosso coração. Observas o meu deitar, conheces todos os meus caminhos, do momento em que eu acordo ao momento que eu me deito. Todos os meus caminhos e as minhas decisões diárias são conhecidas por Deus. E as motivações das minhas decisões são igualmente conhecidas por Deus. Olha como ele expande isso para o versículo 4. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conhecias toda. Sabe aquela sensação que você tem de vez em quando de falar assim? De vir o impulso na sua boca para você falar alguma coisa que iria ofender alguém e você freia. Você fala, opa. E depois você se vangloria disso, né? Orgulhosamente você fala, eu podia ter ofendido, mas o Espírito de Deus tocou e segurou a minha língua. Pois o texto está falando disso, é o momento anterior a essa realidade da palavra chegar na tua língua e você segurar. O texto está dizendo que a palavra nem chegou na minha boca e o Senhor já a conhecia.
naquela fase de processamento em que sai do seu cérebro e vem até o Senhor já sabia tudo isso que nós diríamos, tudo isso que seria dito por você. É curioso a gente pensar a percepção que Davi tinha de quem Deus era. E essa percepção que Davi tinha de quem Deus era só é possível através de alguém que tem uma relação profunda com Deus. Alguém que consegue contemplar a presença de Deus na sua vida de forma intensa, vívida, pessoal, de um relacionamento direto entre o seu servo e o seu Senhor. E o versículo 5, ele diz ainda: tu me cercas por todos os lados e põe as tuas mãos sobre mim. Isso mostra que Deus envolve a percepção de Davi, mesmo em meio de perseguição. O último bloco desse texto vai mostrar que ele estava sofrendo perseguição por alguém, que alguns comentaristas apontam como sírios, como filisteus, como moabitas. A gente não tem isso muito claro, mas ele estava sofrendo algum tipo de perseguição, de ameaça de morte, o império de Israel passando por essa situação. Mas ele tinha ainda nesse momento a percepção de que o Senhor o cercava em amor, que as mãos do Senhor estavam ao seu redor. Algumas versões dizem para nós: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim o Senhor impõe as suas mãos. Tem uma interpretação rabínica que eu acho muito bonita desse texto, que ele associa o me cercas por trás e por diante como o passado e o futuro. O Senhor é aquele que assegura, que garante que o nosso passado não nos alcance, e aquele que assegura que o nosso futuro estará nas suas mãos. Mas resta o presente, e o presente é quando o Senhor coloca as suas mãos sobre nós, aquele que está nos abençoando hoje, antes que o futuro chegue. Então nós temos essa realidade do cuidado de Deus e da proteção de Deus. E no final desse bloco, Davi contempla essa grandeza da onisciência de Deus. Ele diz que tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que eu não posso atingir. Reconhecer a nossa limitação diante de Deus é um ato de humildade, mas não apenas de humildade, de sanidade. Nós não temos aqui um homem querendo contender com o seu Deus. Nós não temos um homem querendo discutir com Deus, querendo aprovar ou reprovar as ações de Deus. Mas Davi fala: Senhor, esse conhecimento que o Senhor tem de conhecer o que está na minha cabeça, antes que eu pense, de saber o que eu vou fazer quando eu levantar, o que eu vou fazer quando eu deitar, esse conhecimento é demais para a minha cabeça, eu não consigo compreendê-lo. É tão elevado que não posso atingir. Davi não tenta sondar o coração de Deus, mas ele se submete à sonda a partir do nosso Deus. Que implicâncias esse atributo da onisciência de Deus traz para nós? Significa que não há nada que você possa pensar, ter vontade de dizer ou dizer que não seja do conhecimento de Deus. Deus conhece o seu interior. Deus conhece tudo aquilo que você pensa, antes que você o diga. Pecado não é somente aquilo que nós dizemos, mas nós podemos pecar em pensamento. Nós podemos pecar na nossa intimidade, na nossa interioridade, no nosso coração, antes que a gente diga. E o Senhor conhece os seus pecados, os meus pecados. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos lembrar que o Senhor é aquele que cura as nossas dores e enfermidades da alma, aquelas que a gente não diz, porque Ele também conhece as nossas dores, as nossas enfermidades caladas, os sofrimentos das nossas almas. E, diante disso, a nossa oração a Deus é que Ele cure essas dores e sofrimentos da alma, perdoe os nossos pecados praticados em silêncio, e que Ele remodele a nossa vida de modo que tanto as nossas palavras e os nossos pensamentos possam agradar o coração de Deus. O segundo bloco de textos, versículos 7 a 12, nós vamos ver sobre a onipresença de Deus. Davi vai reconhecer que Deus está em todos os lugares. Então vamos ler do 7 a 12. Aqui. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te são obscuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. O atributo da onipresença de Deus é o atributo pelo qual Deus, na sua totalidade, divindade e santidade, está em todos os cantos da sua criação ao mesmo lugar. É um atributo
que é exclusivo de Deus e diferente do ser humano, como você e eu, que não conseguimos estar em vários lugares. Ou a gente está aqui ou a gente está lá. Mesmo que o nosso coração esteja, num momento como esse, dividido entre aqui e lá. Talvez agora você esteja aqui, de corpo presente, mas a sua alma já está pensando na pizza que você vai comer daqui a pouco. Já está pensando na sopa que você vai esquentar quando chegar em casa. No resultado dos Jogos Olímpicos do dia de hoje. Mas essa divisão de alma não significa uma divisão pessoal. Característica exclusiva de Deus. Deus, na sua onipresença, ele tem a possibilidade de ter a sua presença imediata em qualquer lugar ou em todo lugar da sua criação, ao mesmo tempo, em sua totalidade. A sua presença é imediata. Ele não é contido por espaços físicos, por locais físicos. A presença de Deus é imediata em qualquer ambiente. A onipresença de Deus fala também da imanência e da transcendência de Deus. Deus está presente em todo o universo criado. Ao mesmo tempo, Deus está acima desse universo criado, que é a transcendência, porque Ele tem o governo desse universo. Ele tem o governo sobre toda a sua criação. E quando eu falo toda a criação, não existem exceções. Deus tem o governo absoluto sobre toda a criação, inclusive sobre o diabo. Por que é importante pensar isso? Porque nós temos muito crente que tem medo do diabo. Mais medo do diabo do que temor e amor a Deus. Quando a gente vai lembrar da onisciência de Deus, eu vou lembrar de casos que eu já ouvi de muitas pessoas. Muitos crentes que dizem orar em espírito, sem falar. Porque se o diabo ouvir a oração que ele está fazendo, o diabo vai atrapalhar a bênção de Deus. Vai atrapalhar o mover de Deus. Isso é crer no que não deve crer. É crer que o diabo tem um poder que Deus não concedeu. Quando nós tratamos da onipotência de Deus, nós falamos do poder de Deus sobre todos os lugares. A onipresença de Deus, falamos da presença de Deus em todos os lugares, inclusive onde o diabo está. Já ouviu aquela frase de que o inferno é todo lugar onde Deus não esteja? E o céu é todo lugar onde Deus está? Essa frase é parcialmente verdadeira. Mas por ser parcialmente falsa, ela não deve ser tida como verdadeira. Por quê? Porque Deus está, inclusive, no inferno. Não há lugar em toda a criação que não tenha a presença de Deus. Só que diferente do lugar onde Deus leva regozijo para os seus filhos, o inferno é o lugar onde Deus leva o juízo para os seus filhos. Mas o juízo de Deus está lá. Não há lugar em que Deus não esteja. E a onipresença de Deus fala acerca do relacionamento de Deus com a criação. Deus é aquele que mantém a criação. Ele não apenas criou tudo que existe e que é visível e virou as costas para isso tudo e saiu de cena. Ele continua mantendo a sua criação, sustentando toda a sua criação. É Ele que mantém o sol no lugar que o sol tem que ficar, a lua onde ela tem que ficar. Pensando na criação macro, na criação micro, é Ele que mantém a estrutura molecular de tudo que existe, da cadeira, do ferro da cadeira que estamos sentados, da roupa que nós estamos vestindo. Ele mantém a sua criação. Então, a percepção de Davi acerca da onipresença de Deus está relatada aí nesses blocos de texto do 7 ao 13. Veja o que ele diz no começo, do 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? A pergunta de Davi aqui é: será que existe, Senhor, algum lugar em tudo isso que o Senhor criou que o Senhor não esteja? Será que tem algum lugar em todo esse universo que o Senhor criou que eu consiga me esconder e que os seus olhos não me vejam? A pergunta de Davi é essa. Para você, talvez isso seja muito claro, uma resposta muito objetiva. Não, é lógico que não, Deus está em todos os lugares. Mas isso não é claro para muita gente. Isso não foi claro para Adão, quando Adão estava no Éden. Você lembra depois do pecado? Que eles viram que estavam nus e se esconderam? E a voz de Deus diz para eles assim: Adão, onde é que você está? Tem gente que vai dizer que Deus não é onisciente, porque Deus perguntou para Adão onde ele estava. Mas a pergunta de Deus não era para que Adão se revelasse, mas era para que Adão tivesse consciência de onde ele estava. Deus sabia onde ele estava. E o que Adão fala? Senhor, eu senti a tua presença no jardim e me escondi de ti. Adão acreditava que ele podia se esconder de Deus, que tinha algum lugar no universo criado em que Deus não o veria. Mas existe outro personagem ainda no Antigo Testamento que teve a mesma percepção. Jonas, quando Deus mandou que ele fosse a Nínive para pregar o evangelho, o juízo de Deus contra aquela cidade, e ele chegou no porto, e o primeiro navio que ele encontrou era um navio que respondia o desejo do seu coração, que não era de ir para Nínive. E ele embarcou naquele navio e foi para outro lugar. E qual é a resposta que o texto de Jonas diz para nós? Que ele embarcou naquele navio a fim de fugir do Senhor. O seu objetivo era fugir do Senhor. Ir para um lugar em que Deus não estivesse, em que os olhos de Deus não o alcançassem.
Mas essa é a pergunta retórica que Davi fez, porque ele tinha convicção de que não existe lugar em que Deus não esteja. E a resposta de Davi para a sua pergunta retórica, ele dá em 4 frases. A primeira delas: se eu subo aos céus, tu lá estás. Olha, Davi começa a responder: Senhor, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, tu lá estás. Os céus aqui, ele não está falando do céu, morada eterna daqueles que vivem com Deus e morrerão com Cristo. Está falando do céu como o firmamento, como a morada das estrelas. Como se você fosse capaz de pegar a nave do Elon Musk, a SpaceX, e você subisse o mais distante que você pudesse. Parênteses aqui, mas eu não posso perder essa piada. É o sujeito que acabou com a teoria dos coaches de que o foguete não dá ré, né? O foguete do Elon Musk dá ré. Se você pega o foguete do Elon Musk, que dá ré, e sobe até o mais profundo do céu, até o lugar onde termina o seu combustível, quem você vai encontrar lá? Deus. Porque Ele está lá. Porque foi o céu foi criado por Ele, então Ele está em toda a sua criação. A segunda resposta que Ele dá a si mesmo é o 8b. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, ou algumas versões vão dizer no Sheol, lá está também. O Sheol não é um inferno, destino eterno de todos aqueles que negam a Cristo. Mas o Sheol aqui é a cama dos mortos, é a sepultura, é a cova. O entendimento de Davi é assim: se eu fizesse um buraco aqui e eu entrasse nesse buraco, o Senhor estaria lá. Existe uma sonda na Rússia, na região da Rússia, antigamente dominada ali pelo grande império da União Soviética, chamado de Kola, não sei onde é que fica o acento nessa palavra, que era uma sonda que perfurou mais de 12 mil metros, mais de 12 quilômetros de profundidade. Alguns dizem que é a maior perfuração que já houve no planeta Terra até hoje. O que se encontrará a 12 quilômetros de profundidade? A presença de Deus. Deus estará lá. Não tem nada tão alto onde Deus não esteja e nada tão profundo onde a presença do Senhor não esteja. Davi tinha essa concepção, essa compreensão. Agora, ele vai para uma dimensão horizontal. A gente estava na dimensão vertical, né? A segunda dimensão, horizontal. Versículo 9. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. A dimensão agora é horizontal. O judeu, muito embora de Jerusalém não tivesse o acesso visual ao mar Mediterrâneo, eles sabiam qual era o lado do mar Mediterrâneo. E eles tinham que o mar Mediterrâneo era o lado ocidental de Jerusalém, ou o lado ocidental de Israel. O lado contrário, se você olhar pelo mapa, é o território da Jordânia. Eles tinham o território da Jordânia e todo aquele lado, o direito, olhando do mapa, né, de cima, como o lado oriental. Ocidente e Oriente. O que ele está dizendo aqui? Alvorada é o nascer do sol. Né? Os nossos irmãos já foram milico aí, vão lembrar do toque da alvorada, né? Tocar a corneta, o Ricardo tocava a corneta lá, né, Ricardão? Para acordar os milicos na hora de tomar o café. A alvorada é o despertar do sol, é quando o sol começa a aparecer. O que ele está dizendo aqui? A ideia que o salmista tem aqui é que se é uma possibilidade que não vai existir, mas ainda que ele pegasse carona nos primeiros raios de sol, que estão amanhecendo lá do lado ocidental, lá dos mares, do mar Mediterrâneo, se ele pegasse essa carona no sol, ou melhor, do lado de cá, né, do lado da Jordânia, se ele pegasse carona nos primeiros raios solares, as asas da alvorada, e fosse voando à velocidade da luz, naqueles raios solares que estão atravessando todo Israel, que chegasse lá no outro horizonte, lá distante do mar Mediterrâneo, se ele fizesse isso, ele ia encontrar Deus lá. Que nem aqueles raios solares, a velocidade da luz, eram capazes de chegar antes de Deus em algum lugar, porque Deus estava tanto no Oriente quanto no Ocidente. A percepção agora é horizontal, de que não tem como escapar de Deus, nem na verticalidade, nem na horizontalidade. Deus está nesses lugares. E agora no 11, ele nos diz ainda: se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te são escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Saímos da dimensão vertical para a dimensão horizontal, e agora a dimensão visual. Tá bom, Senhor, e se eu tiver poder sobre a natureza e disser venha treva sobre mim, apaguem-se todas as luzes. Talvez nossa linguagem contemporânea fosse: e Senhor, e se eu apagasse todas as luzes do mundo? Se eu apagasse inclusive o reflexo do sol na lua e tudo ficasse muito escuro? Ainda assim
segundo o texto de Davi. Até as próprias trevas não te são escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Deus não está limitado às nossas contingências humanas. Ele não precisa de luz para nos ver. Para Deus, as trevas e a luz são a mesma coisa. Ele não é limitado pela ausência de luz. Ele é um Deus onipresente, onisciente. O que isso implica para nós? Compreender essa onipresença de Deus, ele nos traz conforto. Para aquele que ama a Deus, para todo aquele que ama a Deus e que busca viver para agradar a Deus, nos traz conforto na medida que a gente sabe que não existe nenhum lugar em que eu possa estar que o meu Deus que cuida de mim não está. Logo, eu nunca estarei sozinho em lugar nenhum. Ainda que eu tenha a percepção real de que pessoas me abandonaram, pai e minha mãe me abandonaram, minha esposa me abandonou, as minhas filhas me abandonaram, os meus amigos me abandonaram, eu teria a convicção de que Deus não me abandonou. Ele continua ao meu lado. Tal qual a sombra à minha direita, o Senhor continua ao meu lado. Ao mesmo tempo, isso traz a nós um senso de responsabilidade e vigilância. Ao saber que, além de Deus saber tudo que eu penso, sei, vou dizer, Deus está em todos os lugares em que eu estou. Aí volta a musiquinha que a gente cantava quando era criança e ensina na escola dominical. Cuidado do pezinho onde pisa. O Salvador do céu está olhando para você, cuidado do pezinho onde pisa. O Salvador do céu está olhando para cada um de nós. Isso inspira em nós um dever zeloso e cuidadoso por essa presença. E o terceiro atributo que é revelado aqui, versículos 13 a 18, é o atributo da onipotência de Deus. É um atributo que fala de uma capacidade exclusiva de Deus de realizar tudo aquilo que existir na sua mente. Nós não somos capazes de fazer isso. Se a gente pensa uma coisa, a gente não consegue fazer essa coisa acontecer. A gente não consegue nem fazer um desenho que está na nossa mente. Talvez você seja mais habilidoso que eu, tenha a capacidade de fazer isso. Eu não consigo fazer um desenho que está na minha mente. Mas Deus é capaz de fazer tudo, trazer à existência aquilo que está na sua mente, da mesma forma que Ele fez em Gênesis. Creatio ex nihilo. Ele trouxe à criação o que não existia pelo poder da sua palavra. Então, a onipotência de Deus fala dessa capacidade de Deus de criar tudo, de sustentar tudo que Ele criou. Então, criação e sustentação. E fala também da soberania completa, ou seja, Deus tem autoridade suprema sobre toda a sua criação. Ele não precisa dar satisfação nem pedir licença para fazer o que quer que seja feito com aquilo que Ele criou. Ele é Deus soberano. E foi uma das respostas que Deus deu a Jó. Onde é que você estava, Jó, quando eu fiz tudo o que eu fiz? Eu não preciso dar satisfações a você. Onde você estava quando eu dei nome para as estrelas? Onde você estava quando eu coloquei as listas dos animais? Quem é você para contender comigo? Então, a onipotência de Deus trata de um poder absoluto, pertencente exclusivamente a Deus, faz parte dos atributos incomunicáveis de Deus. E a primeira demonstração desse texto nós temos no versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma sabe muito bem. Reverendo Arival Dias Casimiro diz que esse é o salmo da mulher grávida. Toda mulher que está grávida, quando sentir um pouquinho de tristeza no seu coração, tem que ler esse salmo, para lembrar do que é o processo criativo de Deus no interior de uma mulher. O que ele começa dizendo para nós? Me formaste meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Essa aqui é uma metáfora poética que compara o ato criativo da soma das células masculina e feminina no ventre de uma mulher com o tecer de um tecido, o criar de um tecido. Se você não teve oportunidade de ver, procura no YouTube depois o que é um tecelão, o que se faz numa tecelagem, onde você vê fios horizontais e verticais sendo entrelaçados, formando uma trama, que é o tecido da roupa que a gente vê hoje. Olha como Davi, sem ter um microscópio poderoso, sem ter conhecimento científico, consegue comparar essas duas realidades. A realidade da criação de uma vida no ventre de uma mulher com o entremear de um tecido, o entretecer de um tecido. E aqui, por óbvio, ele não está falando da atividade mecânica que levou à fecundação. Ele não está falando disso. Ele não está tratando se houve amor entre o casal, se houve uma inconsequência, uma irresponsabilidade, ou se houve uma violência. Não é a ação mecânica que está sendo observada aqui. O que está sendo observado aqui é o resultado do poder criativo de Deus
no ventre da mulher. Quando a gente fala desse poder criativo, quando fala desse entretecer, talvez Davi não soubesse, mas eu penso que se Deus tivesse a oportunidade dele conhecer o que a gente conhece hoje, esse amor e temor que Davi tinha por Deus seria multiplicado infinitamente. Porque sem ter o conhecimento científico que a gente tem hoje, ele já escreveu um salmo poético grandiosamente poderoso acerca de quem Deus é. Se ele conseguisse ver o que a gente vê no microscópio hoje, eu penso que a gente teria muitas outras obras para celebrar o nome de Deus. O que ele está falando aqui? Ele está falando sem saber de uma realidade em que uma semente masculina, carregando 23 cromossomos, encontra um óvulo feminino carregando outros 23. E aqui eu faço um parêntese inicial, que eu nem sei se vou fechar hoje. Mas é terrivelmente assustador pessoas que tenham esse conhecimento não conseguirem dar glória ao nome de Deus. Nós temos 46 cromossomos, 23 pares de cromossomos. Mas quando é no ato de fecundação, a nossa semente masculina carrega só 23, como Deus é poderoso, só 23. E ele vai encontrar os outros 23 da mulher. E essa semente masculina vai penetrar esse óvulo da mulher, e ali vão formar esse grupo de 46 cromossomos, que vai gerar um único DNA, que tem as suas características pessoais indivisíveis, vindo da sua mãe e vindo do seu pai. As belezas da sua mãe e as belezas do seu pai. As imperfeições da sua mãe e as imperfeições do seu pai, dando a você a identidade. Agostinho de Hipona, chamado como Santo Agostinho, diz que é aí, neste momento da concepção, da fecundação, que Deus cria a alma e coloca em nós a alma. É lindo pensar nisso. Quando a gente olha para Adão, a narrativa da criação, de que Deus pegou um barro e fez um bonequinho de barro, e detalhou esse bonequinho, e fez os dedinhos de barro, e fez as perninhas, os bracinhos, o olhinho, as orelhas, fez a cabeça, colocou tudo perfeitinho. Depois estava tudo pronto, ele soprou o fôlego de vida. A gente vê isso acontecendo nesse ato criativo, quando essas células se juntam, cria uma única célula chamada zigoto, que já tem o DNA, aquele código genético que, se você esticar, ele dá quase 2 metros de comprimento, das nossas informações genéticas únicas, pessoais e intransferíveis. E ali o Senhor colocou o fôlego de vida, criou a alma, colocou a alma viva, colocou a alma, que é esse ânimos que nos move. A ciência conseguiu multiplicar a ovelha, né? Há muitos anos atrás, multiplicar a ovelha Dolly. A ciência consegue multiplicar seres vivos, mas ela não consegue multiplicar almas. A gente nunca vai ter um homem sendo multiplicado, criado, porque ele não consegue criar almas. Pode criar o ser vivente, pode criar aquele coração, fazer ele bater, pode multiplicar, mas isso nunca vai ter uma alma, porque a alma vem de Deus. E Santo Agostinho compreende que é neste momento que a alma é infundida no ser humano. Davi entendia que o processo de geração, independente da forma mecânica como ele aconteceu, é um ato criativo de Deus. Só Deus pode gerar essa vida. E Deus precisa ser glorificado por isso. E depois do 15 ele diz: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Qual que era a compreensão de Davi quando ele fala para nós: os meus ossos não te foram encobertos? Há uma interpretação que diz que no mundo antigo se compreendia que a vida começava pelos ossos. E a gente tem talvez essa compreensão em Ezequiel, quando Deus manda ele profetizar sobre o vale dos ossos secos, em que ele viu só cadáveres, só ossos. Então a percepção ali, e essa compreensão antiga, é de que primeiro os ossos eram criados e depois os tecidos vinham revestindo esses ossos, e os órgãos, e a pele e tudo mais. Davi está dizendo que os ossos dele não tinham sido escondidos de Deus, ou seja, Deus já contemplava enquanto ele ainda era um ser formado. A gente pode substituir esses ossos ainda pelo zigoto, por aquela primeira célula. Ali já éramos conhecidos por Deus. E ele fala: quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Isso aqui é uma metáfora para falar acerca do ventre materno. Era lá, no escondido, onde ninguém vê, onde ninguém tem acesso, onde apenas a existência de Deus e os olhos de Deus são capazes de ver. E ele segue dizendo que os teus olhos viram a minha substância ainda informe. A gente tem hoje os ultrassons, e cada dia os ultrassons ficam mais modernos. Hoje tem ultrassom 3D, 4D, não sei. Que eu não sei quanto a vocês, mas por mim não precisava existir. Porque a visão é um pouco mais assustadora do que a realidade. Os ultrassons antigos eram diferentes, né?
Bom, você vê lá aquela criancinha, é perfeito, bonito. Agora o outro, ele vem, ele mostra a cara da criança de um jeito assustador. Não precisaria existir. Mas o texto está dizendo para nós que Davi não tinha essa percepção, mas que Deus tinha. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Eu não tinha jeito de gente, eu não tinha forma de gente. Eu era um negócio que, se alguém olhasse, nunca diria que é gente. Os teus olhos viram a minha substância enquanto eu ainda era um zigoto, depois um embrião. E ali o Senhor já sabia quem eu era. E o texto avança dizendo que ali, no teu livro, todos os meus dias foram escritos. E ele é curioso como ele reforça as informações. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Mensagem muito forte, mensagem que incomoda muito. Porque esse texto está dizendo de algo que o Novo Testamento vai chamar de predestinação. Aqui ele está dizendo que houve um momento em que Deus determinou os nossos dias. Que Ele escreveu o dia do nascimento, escreveu o dia da nossa morte. Está escrito que todos os dias da nossa vida estão escritos nesse livro do Senhor. E esse livro não foi escrito depois que nós tivemos comportamentos bons ou maus. Nós fizemos o bom ou o mal. Porque o texto diz: cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Quando o Senhor viu a sua substância ainda informe. Poder soberano de Deus. Estamos falando aqui, meus irmãos, de geração de vida. Estamos falando aqui da criação feita por Deus. É triste pensar que hoje nós temos no nosso país inúmeros projetos de lei que buscam, de qualquer forma, extinguir o direito dessas criaturas de Deus aqui continuarem vivendo. São vários. O que está mais na mídia, o que está mais famoso na mídia é a PL 1904, que permite o aborto a partir até 22 semanas. Ou seja, não que permite, ele proíbe o aborto a partir de 22 semanas. Se há essa proibição a partir de 22 semanas, há uma autorização tácita para que isso aconteça antes das 22 semanas. É triste a gente imaginar que nós vivemos num país em que a imagem de Deus já construída no ventre materno, que Davi sabia que já existia, antes de ter ultrassom, antes de ter ciência avançada, Davi já sabia que era uma vida que era portadora da alma, que era a imagem e semelhança de Deus, que era digna de viver. É triste a gente pensar que nós temos no nosso país uma propensão a eliminar essas vidas, a matar essas vidas, a destruir essas vidas. Na 22ª semana nós já temos um feto formado, apenas ganhando peso, desenvolvendo, mas todas as estruturas e organismos construídos. A gente consegue ver naquela imagem, aquela criaturinha. Na gestação da Mel, a nossa primeira filha, como a gente não tinha noção de muita coisa, aí eu comecei a fazer miniaturas de criança, né? A gente fazia ultrassom, dizia lá, ela tem 3 centímetros. Então eu pegava um bebê da internet, reduzia no 3 centímetros no computador, imprimia e fiz uma tabelinha assim, ia crescendo. 3 centímetros, 20 centímetros, 5 centímetros. Então a gente tinha uma planilha com a Melissa do tamanho proporcional. A gente pegava na mão, olhava, falava, olha aqui. E uma criança de 22 semanas, ou 21 semanas e 29 dias, ela já tem aproximadamente 300 gramas. 300 gramas, ela tem quase 20 centímetros. É uma vida que é morta, assassinada, cujo desejo vem de homens que têm o poder para fazer isso, mas se esquecem e viram as costas para Deus. É por isso que nós, como cristãos, nós somos contrários a qualquer tipo de violência contra crianças ainda no ventre da mãe. Qualquer criança nascida viva. Nós somos contrários ao aborto, nós somos contrários à morte de fetos, à morte de crianças, porque nós cremos que ali são pessoas, a imagem de Deus, portadoras de alma. Nós defendemos a vida desde a sua concepção, desde o seu zigoto, desde lá. Nós defendemos que essas pessoas têm o direito de nascer com vida, independente qual foi a forma mecânica que levou àquela gestação. Ah, Cassandra, mas se for vítima de violência? É uma vida que está lá. É uma vida que ali está, que tem o direito de nascer com vida. Se for vítima de uma violência, nós vamos fazer todos os esforços possíveis para que o violador, o agressor, seja punido com todo o rigor da lei. Nós vamos amar aquela pessoa que foi violada com todo o amor que Cristo tem a oferecer. E nós vamos proporcionar para aquela criança toda a dignidade de vida que ela tem que ter. Nós, como cristãos, não podemos alimentar a caça ou o novo culto a Moloque, o novo culto de assassino a crianças.
E o Davi tinha esse posicionamento, essa compreensão de que aquela criança, de que ele, como aquela criança, já era amada por Deus enquanto ainda estava entretecido no ventre de sua mãe. Que lá ele já era amado por Deus. Que lá Deus já havia escrito todos os seus dias até a sua morte, quando nenhum deles ainda havia existido. Lá ele já era alvo do amor de Deus. E depois de analisar também essa grandiosidade, Davi, mais uma vez, faz a sua doxologia nos versículos 17 e 18. O que ele diz? Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Davi conclui esse ponto da onipotência de Deus da mesma forma que ele concluiu da onipresença e da onisciência, se colocando abaixo de Deus e glorificando a Deus por quem Deus é. Senhor, como é incrível isso que o Senhor faz. Eu não consigo compreender, eu não consigo analisar. Está muito além de mim. Os teus pensamentos são tão grandes, a quantidade dos teus pensamentos são tão grandes, que se eu contasse, seriam maiores do que a areia da praia. E que quando eu terminasse de contar, na minha eternidade, depois de morrer, o Senhor ainda estaria comigo. Ele glorifica a Deus por tudo isso. Quais são as implicações, meus irmãos, que nós temos acerca dessa onisciência, dessa onipotência de Deus, muito especialmente no ato da criação? Primeiro, que Deus tem todo o poder sobre a criação, sobre a vida, sobre a morte, sobre a salvação, sobre a condenação, sobre a redenção. Mas também nos leva a pensar que você e eu, nós não somos frutos do acaso. Nós não somos frutos do amor dos nossos pais, para aqueles que tiveram o privilégio de assim ser. Nós também não somos fruto do descaso das nossas mães, da irresponsabilidade, da inconsequência dos nossos pais. Nós não somos frutos de nada disso. Nós não somos frutos de uma violência ocorrida contra a nossa mãe. Nós não somos frutos disso. Nós somos frutos do eterno plano de Deus. Nós somos objetos da consumação do eterno plano de Deus. Porque quando aquela sementinha foi semeada no ventre das nossas mães, foi Deus colocando a sua alma sobre nós e desde ali nos cuidando, nos zelando. E todos os seus dias foram escritos no livro de Deus. Portanto, tudo aquilo que aconteceu na sua vida até hoje serviu para fazer você ser aquele que você é hoje. E isso deve ser motivo de gratidão a Deus. Significa também que se você foi fruto de uma violência, foi fruto de um abuso, de uma agressão, significa que Deus é aquele que te protegeu apesar dessa agressão. Significa que Deus te amou apesar da agressão sofrida. Que Deus zelou por você e Deus cuidou de você. E Deus te sustenta até os dias de hoje, porque os seus dias estão escritos no livro do Senhor. Significa também que se você foi aquela pessoa que praticou a violência, ou seja, se em algum momento na tua vida você abortou uma criança, seja por qual motivo for, por ideologia, por medo, por uma violência, seja por qualquer que seja a razão, Deus está aqui hoje para te perdoar por isso. Ele é aquele que as suas mãos estão no seu passado, que impede que o passado te alcance. E Ele pode te perdoar aqui hoje. Basta que você confesse e abandone. E creia em Jesus Cristo. Seu passado ficou na cruz de Cristo. Ele selou o nosso passado. E o Senhor está concedendo um futuro novo para cada um de nós hoje. E o quarto bloco desse texto, depois de Davi tratar da onipresença, onisciência e onipotência de Deus, ele vai subordinar a sua vida, vai subordinar a sua ira à vontade de Deus. Como é difícil a gente subordinar a nossa ira à vontade de Deus, né? Quando a gente está irado, a nossa intenção é de resolver com as nossas próprias mãos, é usar da nossa própria vingança. Davi era um rei poderoso, ele tinha um reino, um império nas suas mãos. Nos dias de Davi, ele conseguiu unificar todo o império de Israel. Se você olha para o Antigo Testamento, o império sempre foi separado e sempre foi pequeno. Nos dias de Davi, ele conseguiu amplificar o império de Israel, a levá-lo ao tamanho máximo já existiu. Ele tinha exércitos, ele tinha governo, ele tinha reinos, ele tinha poderes debaixo da sua autoridade. E Davi tinha a possibilidade de exterminar os seus opositores, assim como ditadores fazem nos dias de hoje. Mas Davi submete a sua ira ao amor de Deus. O que ele diz? 19 a 22 nesse momento. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti. Como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? Eu não desprezo os que se levantam contra ti? Eu detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Esse tipo de fala que a gente encontra nos Salmos é chamado de imprecações. A gente vai ter salmos imprecatórios,
que soam aos nossos ouvidos do século XXI violentos, agressivos. A gente olha e alguns dizem assim, não, esse salmo tem que sair da Bíblia, esse livro tem que sair da Bíblia. Porque a gente cria um pensamento de que a Bíblia é feita por pessoas perfeitas. E aqui, a primeira análise que nós devemos fazer é uma análise cronológica. Nos dias de Davi, imprecações eram adequadas à literatura, eram adequadas à realidade. Mas outra realidade que a gente não pode esquecer disso aqui é que nós estamos falando de pessoas. Deus usou pessoas para escrever a sua história através das Escrituras. Pessoas dotadas de sentimentos, pessoas dotadas de dores, de medos, de aflições, de alegrias. Foi o sopro divino escrito através de mãos humanas. Não é à toa que o texto começa com Davi falando, Senhor, sonda o meu coração. Não tem por que Davi pedir que o Senhor sonde o seu coração e dizer, lá no começo, que Deus conhece os seus pensamentos e tudo aquilo que vem na sua boca antes que ele diga, e chegar no final, querer contar historinha para Deus. Davi entregou as suas entranhas a Deus. Ele falou do que estava contido no seu coração. Sabe que de plano isso já diz para nós? Que a gente não precisa de floreios para falar com Deus. A gente não precisa pensar em palavras bonitas. A gente não precisa ler o dicionário para encontrar as melhores palavras para falar com Deus, porque Ele está vendo o que sai do nosso coração. Ele vê o que está no nosso coração. E Davi entregou o seu coração diante de Deus. Ele diz que o desejo dele é que os seus inimigos fossem acabados, que eles sejam afastados de Davi. Mas observe que a ira que se assenta, o que se acende do coração de Davi, não é uma ira por vaidade pessoal. Davi não está dizendo assim, Senhor, eu quero que o Senhor acabe com ele, porque ele falou mal de mim para os sírios. Eu quero que você destrua os filisteus, porque eles foram lá nos moabitas e falaram mal de mim. Porque o meu ego foi ferido, porque a minha vontade foi contrariada. Davi está apontando para uma realidade em que Deus era ofendido. E como muitas vezes a nossa vontade de ser contrariada faz a gente tomar decisões insanas, né? Em especial decisões de vingança. Quantas decisões a gente tomou por vingança, simplesmente porque a nossa vontade é contrariada? Quantas pessoas deixaram de congregar em igrejas porque a sua vontade foi contrariada? E essa semana eu vivi uma experiência bem curiosa sobre isso. Eu fui no meu cardiologista e ele me falou assim, antes de pedir exame qualquer, não pediu nenhum exame até então na conversa, né? Só pediu depois. Ele falou assim, Cassandro, o ano passado que você veio aqui, você estava com 99 quilos, agora você está com 101, você ganhou peso. Você diminuiu a carne vermelha? Eu falei, diminuí. Para quanto? Eu como só 6 vezes por semana agora. Antes eu comia 7, agora um dia a gente come frango, os outros 6 a gente come carne. Ele falou, você precisa diminuir a sua carne para 3 vezes ao mês. Então, primeiro pensamento, vou mudar de médico. Né? Lógico, vou procurar um médico que fale aquilo que eu quero ouvir. Mas essa realidade é muito comum em igreja. Porque talvez você está ouvindo algo de mim que você não queria ouvir. Mas vai ter um pastor em outra igreja que não vai falar o que você não quer ouvir, vai falar o que você quer ouvir. Talvez eu encontre um médico que fale para mim, não, Cassandra, você pode comer carne vermelha 14 vezes na semana, 2 vezes por dia. Eu vou amar esse cara. Não sei por quanto tempo eu vou viver ouvindo ele, mas eu vou amá-lo. Talvez você encontre um pastor que diga para você que você pode fazer o que você quiser. Se faz bem para você, viva a sua vida. Você vai amá-lo, mas você não sabe por quanto tempo vai viver. Então, ser contrariado é um dos maiores impulsos que a gente tem para o pecado. O que Davi está falando aqui, e essa imprecação de Davi, não é acerca da sua ofensa pessoal. Não é. Porque, veja só, ele aponta tudo para Deus. Versículo 20. Eles se rebelam contra quem? Contra mim, Davi? Não, eles se rebelam contra ti. E como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeiam os que te odeiam? E não desprezam os que se levantam contra ti? Davi decidiu escolher um lado nessa história. Independente dele ter favores ou não. Independente dele ser abençoado ou não. Independente dele ser beneficiado ou não. Davi escolheu o lado de Deus. E ele está dizendo aqui, Senhor, todos aqueles que te odeiam serão por mim odiados. Todos aqueles que falam contra ti serão por mim odiados. São meus inimigos de fato. É lógico que quando a gente transpõe isso para o Novo Testamento, a gente vai ter Cristo dizendo que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. O panorama aqui mudou. É por isso que eu digo que o texto tem que ser interpretado dentro do seu contexto. Mas, ao mesmo tempo, existe uma realidade que se mantém nisso. Nós não devemos amar aquilo que Deus odeia. E nem amar aquilo que pessoas que odeiam a Deus fazem. A gente viu agora, na abertura das Olimpíadas, um dos maiores afrontas públicas a Deus de toda a era televisiva.
A gente viu um quadro de Leonardo da Vinci que retratava a Santa Ceia, ou melhor, a última ceia de Cristo com seus apóstolos, sendo reconstruído por personagens que não representavam Cristo e seus apóstolos. Personagens que representavam a causa LGBTQIA+, e algumas coisas mais que eu desatualizei. Mulheres trans, homens trans, com a clara e a nítida intenção de ofender a santidade de Deus. Isso, conversando com o meu amigo Vinícius, nosso irmão Vinícius, isso já era esperado. Porque a França é um país que, de longa data, odeia a Deus e tenta matar a existência de Deus na mente das suas pessoas, e já conseguiu isso no coração de muitos. Significa que nós não devemos amar esses comportamentos, devemos orar por aquelas pessoas que estão lá. Devemos orar por todas aquelas pessoas que estavam ali tentando diminuir a dignidade de Deus. Devemos orar pelos nossos irmãos que são missionários lá. Sabe, às vezes que a gente fala assim, todo mundo quer ser missionário na França, ninguém quer ir para a África. A gente tem mais missionários na África do que na Europa, hoje. E a África é um país mais evangelizado do que a Europa, que já é pós-evangelho. É um continente em que as igrejas evangélicas diminuem a cada dia, em que o sentimento antirreligioso, anticristão, antideus, anticristo aumenta a cada dia. O texto que Davi está dizendo aqui, ele nos convida a odiar tudo aquilo que ofende a Deus, a não alimentar tudo aquilo que ofende a Deus, a não patrocinar tudo aquilo que ofende a Deus. Davi tomou um lado. Por vezes, a gente não quer tomar um lado, porque a gente gosta de ficar bem em cima do muro. O muro é um lugar legal de ficar. O muro é um lugar confortável, porque a gente não desce nem para um lado nem para o outro, a gente não desagrada nenhum nem outro, a gente continua de bem com todo mundo. Mas Davi está mostrando que ele decidiu escolher um lado, e o lado que ele escolheu é o lado de Deus. Odiar tudo aquilo que Deus odeia, e tudo aquilo que ofende a santidade e a grandeza de Deus. Mas olha só, nós estamos falando de um homem que tem o seu coração voltado a Deus, pecador como você e eu, mas talvez diferente de você e de mim, ele tem a convicção dos seus pecados. Ele compreendia quando ele pecava, o Senhor falava com ele quando o seu pecado, e rapidamente ele se voltava a Deus, se arrependia dos seus pecados, confessava os seus pecados, e voltava aos caminhos do Senhor. Então ele termina esse texto da mesma forma que ele começou. E ele termina dizendo, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Observe as 4 palavras que ele usa aqui. Sonda-me, conhece-me, prova-me e guia-me. Ele volta a pedir que Deus sonde o seu coração. Que Deus entre no mais profundo do seu ser, em lugares que ele não conhece, que trazem para eles comportamentos que ele não gostaria de ter. Ele pede que o Senhor sonde o seu coração, tanto o seu consciente quanto o seu inconsciente, e descubra nele as raízes dos seus comportamentos pecaminosos, as raízes dos seus pecados. Então o primeiro pedido é esse, sonda-me, Senhor, vai lá onde eu não estou vendo. Encontra os pecados que há em mim que eu não estou conseguindo enxergar, a razão pela qual os cometo. E a segunda palavra é conhece o meu coração. Traga ao meu conhecimento aquilo que eu não estou vendo. O Senhor já foi lá e descobriu, agora me revela. Mostra para mim, porque eu não estou vendo. Ou talvez eu até esteja vendo, mas o meu coração está tão endurecido e embrutecido pelo pecado, que me impede de reconhecê-lo como pecado. Que me impede de ver a realidade do pecado em mim. Então, conhece o meu coração. Coloca debaixo dos meus olhos tudo aquilo que eu voluntariamente coloquei embaixo do tapete. Tudo aquilo que eu não quis ver. Traz para os meus olhos. A terceira palavra é prova-me. Prova-me, coloque o meu coração no fogo, para que esse ouro seja queimado e seja purificado, para que o ouro venha para um lado e para que a escória seja tirada do outro, para aquilo que não presta seja arrancado de mim. Prova-me, o ato de provar era aquela expressão que a gente vê do Antigo Testamento do ourives, que uma forma de ele provar a qualidade do ouro e separar o ouro das sujeiras era colocando em altas temperaturas, para que a sujeira fosse arrancada. Senhor, prova-me, tira de mim essa sujeira. E a última expressão é guia-me pelo caminho eterno. Meu irmão, meus irmãos, de nada adiantaria o Senhor sondar o seu coração, o Senhor conhecer os seus problemas e trazer aos seus olhos os seus pecados. De nada adiantaria o Senhor provar os seus corações e tirar aquilo que é mal de você e te deixar puro e perfeito para uma caminhada, se Ele não pegar na sua mão e caminhar contigo todos os dias da sua vida. O último pedido de Davi é esse, porque ele tinha essa convicção. Senhor, guia-me pelos caminhos eternos. Senhor, o Senhor me deixou limpinho agora. O Senhor me purificou. Pega na minha mão e anda comigo. Porque no instante que o Senhor soltar da minha mão, eu vou me jogar no lamaçal novamente.
eu vou me tornar tão sujo, tão imundo e tão podre quanto eu posso ser. Então não solte da minha mão, Senhor. Não abandone a minha mão por nenhum instante da minha vida. Guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Meus irmãos, o que isso pode refletir para as nossas vidas hoje? O que esse texto fala para nós hoje, no ano de 2024, nesse mês de julho? Eu quero trazer para vocês 4 aplicações que vão encerrar essa mensagem. Então, o primeiro pensamento: o que significa para mim servir a um Deus que é onisciente, ou conhecer um Deus que é onisciente? Significa que Deus sabe tudo sobre você, que não existe nada em você, sobre você, que não seja do conhecimento de Deus. Ele conhece todos os seus processos mentais, conscientes e inconscientes. Ele conhece todas as realidades obscuras do seu coração. Ele conhece todos os segredos escondidos da sua alma, absolutamente todas as gavetas trancadas às 7 chaves. O Senhor conhece todos os cantos sombrios da sua mente. Mas apesar de conhecer tudo isso que Ele conhece sobre você, ainda assim Ele decidiu te amar. Será que a sua esposa ou o seu marido continuaria amando você se ele conhecesse todos os cantos obscuros da sua vida? Será que você conseguiria ou continuaria tendo amigos se todos os seus amigos conhecessem todos os cantos obscuros da sua vida? Todos os segredos que você tem guardado? Saber que nós servimos a um Deus que é onisciente significa saber que nós temos um Deus que decidiu nos amar apesar de quem nós somos, apesar do que nós fazemos, apesar do que nós pensamos, apesar das nossas inclinações morais pecaminosas, apesar das nossas idolatrias veladas, apesar das sombras da nossa alma. Deus decidiu nos amar apesar disso. O que significa para mim pensar que nós temos um Deus que é onipresente? O que significa para você saber que o Deus que você serve é um Deus onipresente, ou seja, está em todos os lugares? Significa que não há nenhum lugar que você possa ir que Deus não está. Triste isso, né? Talvez você possa pensar, que tristeza é isso, porque tem coisas que eu gostaria de fazer e eu não queria que Deus visse. Aí eu poderia ir lá onde Deus não está. Talvez essa para você seja uma má notícia. Saber que não existe nenhum lugar que você possa escolher ir pecar que Deus não esteja. Deus está lá. E Ele está vendo as suas ações. Mas ao mesmo tempo, para aquele que ama a Deus, significa saber que temos um Deus que é onipresente, significa saber que nós nunca estaremos sozinhos. Que não existe um segundo da nossa vida que nós não estaremos sozinhos. Porque Deus estará conosco. Não existem circunstâncias capazes de nos separar do amor de Deus. Não existem tristezas capazes de nos separar da presença de Deus. E olha como essa realidade, por si só, é capaz de curar as fragilidades da nossa alma. Existem mulheres, existem homens, que quando da perda, do falecimento do seu companheiro, perde o sentido da sua vida. Acreditam que não vão mais ser capazes de existir, porque a sua vida estava condicionada ao outro. Existem pais que, quando perdem seus filhos, acreditam que a sua vida não vai mais continuar, e vivem como se a vida não mais continuasse, passam a existir. Existem filhos que, quando perdem seus pais, perdem a razão de existir. Existem relacionamentos que, quando terminam, geram morte no coração das pessoas, porque elas condicionaram a sua existência e a existência de outros. Mas a verdade que nós temos aqui é que nós temos em nós alguém que pode suprir todas as nossas carências afetivas e existenciais. Um casamento em que o marido condiciona a sua existência e a existência da sua mulher, está colocando sobre ela um fardo que ela não é capaz de carregar. Uma mulher que condiciona a sua existência, a existência do seu marido, está projetando nele um fardo que ele não é capaz de carregar. Nós não somos capazes de carregar fardos existenciais das pessoas. Isso é competência exclusiva de Deus. Por isso que quando a gente projeta na nossa esposa o arreio da nossa existência, nós estamos fadando o nosso casamento ao fracasso. É por isso que casamentos dioturnamente se dissolvem. Porque as pessoas projetam no próximo aquilo que deveria ser projetado exclusivamente em Deus. E quando a gente sabe que nós temos um Deus que é onipresente, que Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida, desde a nossa concepção, desde que você era um zigotinho na barriga da sua mãe, isso traz para nós um senso de companhia eterna e perpétua de Deus. Saber que Ele nunca vai nos abandonar, que nós nunca estaremos sozinhos. Que na noite mais sombria da nossa vida, a gente pode erguer o nosso coração a Deus e falar: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo.
eu sei que o Senhor está aqui. Eu não estou te vendo. Aliás, eu não estou vendo ninguém do meu lado. Todos me abandonaram. Mas o Senhor está comigo. E eu sei que o Senhor jamais me abandonará. Isso cura a alma, gente. Isso cura almas fragilizadas. Isso cura corações de pessoas que buscam no próximo a continuação da sua existência. Saber que Deus está conosco nos cura. E outro dia eu conversava com uma pessoa que estava ansiosa por encontrar um novo relacionamento. Que queria, de toda forma, encontrar um novo relacionamento, um novo amor. E a minha recomendação pastoral para essa pessoa é: não procure nada agora, não procure essa pessoa agora. Você não está pronto para encontrar um novo relacionamento. Você precisa se encontrar em Deus. Você precisa entender, neste momento da sua vida, que Deus é o que precisa para curar esses buracos que você tem no seu coração. Quando você estiver plena em Deus, ou pleno em Deus, você está pronto para ter um novo relacionamento. E não sobrecarregar essa outra pessoa com os anseios de eternidade que você quer depositar sobre ele. Pessoas plenas vivem para a glória de Deus. Pessoas que são vazias de Deus colocam a sua divindade em outro ser e colocam nele um peso que ele não é capaz de carregar. Portanto, a onipresença de Deus não é somente um olhar julgador de um ser superior a nós que está com os olhos sobre nós para nos acusar dos nossos pecados, mas é a presença de um Deus que está em todo tempo ao nosso lado para dizer para nós: filho, você não está sozinho. Filha, você não está sozinha. Eu estou contigo. Por onde quer que andares, eu estarei contigo. Se andares no vale da sombra da morte, eu serei o teu Deus. Eu estarei contigo. Isso significa ter um Deus onipotente, onipresente. E por fim, se você quer de fato uma mudança real, significativa na tua vida espiritual, se você quer abandonar os mesmos pecados recorrentemente acontecidos, se você quer abandonar uma mornidão de uma vida religiosa, em que você vive culto atrás de culto, oração atrás de oração, canção atrás de canção, mas que nada muda na tua vida, a minha recomendação hoje é que você faça a oração de Davi nesse culto. Você peça: Senhor, sonda o meu coração. Você tenha coragem de pedir que o Senhor sonde o seu coração. Senhor, mostra se há em mim algum caminho mau. Que o Senhor traga aos seus olhos essa realidade que existe lá dentro, escondido de você. E que você peça que o Senhor te guie pelos caminhos, que Ele pegue nas suas mãos e te conduza rumo ao caminho eterno. É um desafio, é um convite, é um incentivo que você faça isso. Porque ao fazer isso, nós estamos efetivamente saindo de uma vida de religiosidade, de rito, para uma vida de relacionamento íntimo pessoal. Davi só teve essa percepção de quem Deus era por ter um relacionamento íntimo pessoal com Deus. E o Senhor estende a você e a mim nessa noite. Enquanto você faz a sua oração aí, pessoal, individual, no seu coração, na sua alma, te convido a ouvir essa canção. E se você sabe, cantar essa canção a Deus, de tudo aquilo que Deus é, faz e pode fazer em nós, através de nós. Onde me esconderei, se comigo tu estás? Se subo aos céus, eu sei, te vejo no mais profundo mar, me encontras. Sabes o que vou falar antes mesmo de dizer. Em todo tempo tu me cercas, tua mão me guiará para sempre. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim outro andar. Conheces quem eu sou, me ajude a caminhar em direção à tua voz.
caminhar em direção à tua voz que me formou, trouxe a vida e me chamou pelo nome. Nunca houve amor igual ao teu. Me escreveu os meus dias quando nenhum existia. Nunca houve amor igual ao teu. Mesmo se eu puder contar toda a areia que há no mar, é impossível compreender os teus pensamentos ao meu respeito. Mesmo se na escuridão eu tentar me esconder, nada pode te deter. Transformaria até noite em dia. Mesmo se eu puder contar toda a areia que há no mar, é impossível compreender os teus pensamentos ao meu respeito. Mesmo se na escuridão eu tentar me esconder, nada pode te deter. Transformaria até noite em dia. Nunca houve amor igual ao teu. Nunca houve amor igual ao teu. Coloque-se de pé para cantar. Que me formou, trouxe a vida e me chamou pelo nome. Nunca houve amor igual ao teu. E escreveu os meus dias quando nenhum existia. Nunca houve amor igual ao teu. Deus, e desce em mim outro andar. Conheces quem eu sou, me ajude a caminhar em direção à tua voz. Glória ao teu poderoso nome, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos amou, Deus, apesar de quem nós somos, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor escreveu os nossos dias quando nenhum deles ainda existia, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor, ó Deus, é aquele que sonda os nossos pensamentos. O Senhor é aquele de quem nós não podemos esconder. O Senhor é o Deus de quem nós não podemos fugir, Senhor. Muito obrigado porque ainda diante da realidade que quem nós somos, o Senhor decidiu nos amar. E nos amou de forma que nós não conseguimos encontrar um outro amor igual. Outro amor igual ao teu não há, Senhor. Muito obrigado, Deus poderoso. O nosso pedido nesta noite é que o Senhor sonde os nossos corações, Senhor. É que o Senhor conheça as nossas vidas, traga aos nossos olhos os nossos pecados. Coloque em nós, ó Deus amado, o desejo de abandoná-los. Coloque em nós o arrependimento genuíno pelos nossos pecados. Prova-nos, Senhor. Tira de nós o que ofende o Teu Santo Espírito e guia-nos pelos caminhos eternos do Senhor. Guia-nos pelas Tuas mãos, Senhor.
Pega nas nossas mãos e não nos deixes cair, ó Deus. Não nos deixe tomar as decisões que nós, sem a Tua presença, tomaríamos e nos levaria para longe de Ti. Perdoa os nossos pecados, cura as feridas da nossa alma, Deus. Se há entre nós pessoas que nasceram a partir de uma violência e que têm as suas feridas não resolvidas no seu coração, nós pedimos agora a Tua cura, Jesus. Cure os seus corações. Revele-se a essas pessoas como Pai, o Pai de amor, um Pai eterno, o Pai que nunca as abandonou e nunca os deixou. Se há entre nós pessoas que praticaram essa violência, se há entre nós pessoas que cometeram aborto, que o Senhor perdoe-as pelos seus pecados, que o Senhor apague o seu pecado, Senhor, e que o Senhor dê uma nova oportunidade de vida a partir de agora, que elas possam olhar para o futuro e verem em Cristo a redenção e a glória, que o passado não possa mais trazer-lhe peso, dor e sofrimento, mas seja um testemunho da transformação genuína feita pelo poder de Deus. Em nome de Jesus, ajuda-nos a valorizar a vida que o Senhor concedeu, ajuda-nos a zelar pela vida que o Senhor nos deu, ajuda-nos a ver a beleza que há na concepção, ajuda-nos, Senhor, a ver a maravilha que é Deus na vida de cada um de nós, que possamos Te amar, Te servir, que possamos ter um temor majorado nesta noite, que os nossos corações possam Te amar mais, Senhor, que nós possamos ver mais a Tua glória, e ao contemplar mais a Tua glória, possamos Te amar mais, que nós possamos sair deste lugar mais amantes de Ti, mais apaixonados por quem Deus é, mais piedosos, mais tementes, mais dedicados, com um compromisso sério, fiel e verdadeiro, de nos arrependermos tão logo os nossos corações pecarem, de consertarmos a nossa vida contigo, voltarmos aos pés do Salvador e celebrarmos aquele que nos amou primeiro, Senhor. Em nome de Jesus, faze-nos, Deus, servos fiéis e leais que Te amam, e mostra aos nossos olhos a Tua proteção em todo o tempo, que possamos saber e termos a convicção de que o nosso Deus nos cuida por trás e por diante, que por sobre nós coloca a Sua mão, que não tenhamos em nenhum momento o sentimento de abandono do Senhor, que por mais que venhamos a perder todos os que estão ao nosso redor, nós tenhamos a convicção de que Deus está conosco, Senhor, que não tenhamos no nosso coração a sensação de abandono, de marido, de esposa, de filhos e de pais, mas tenhamos esse afeto preenchido pelo Senhor, que o Senhor possa dizer a nós: filho, eu estou aqui, eu preencho essa falta do seu coração, eu te torno pleno, eu te torno completo. Em nome de Jesus, Senhor, sara o nosso coração para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode sentar. Glória a Deus pelo que Ele tem feito no nosso meio. Temos algum visitante hoje? Não? Meus irmãos, eu quero corrigir aqui um equívoco que eu fiz na semana passada. Eu deixei de mencionar, por um lapso, o trabalho que nós tivemos da IBF. No final de semana passado, de sábado para domingo, ou melhor, começando no sábado e terminando no domingo, nós tivemos a escola bíblica de férias aqui na igreja. É um período que os nossos alunos de EBD e de JOAD esperam, porque é um tempo que eles vão poder ficar na igreja, dormir na igreja, brincar com seus amigos, ter as atividades. E nós tivemos aqui mais de 50 crianças dormindo aqui na igreja no final de semana passado. Foram mais de 20 pessoas trabalhando para que tudo isso pudesse acontecer. Então, eu quero publicamente, em nome da igreja, agradecer os irmãos que fizeram isso se tornar possível, agradecer a Cris, o Célio, o conselho que foi formado ali com a Michele, com a Carla, com outros irmãos, para organizar toda essa bagunça organizada. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Vocês são muito preciosos, são muito importantes para que o reino de Deus avance nesse lugar. Tivemos, durante a IBF, o nosso primeiro Enem bíblico. Foi uma prova feita aos moldes de Enem. Tinha gente para fechar o portão se alguém se atrasasse. Tinha gente fiscalizando as provas. Eles gostaram, eles tiveram a oportunidade de colocar à prova o seu conhecimento bíblico e agora entenderam o quanto precisam melhorar no conhecimento de Deus nas Escrituras. Então já estão preparando para o próximo ano, chegar aqui todo mundo gabaritar a prova. Além disso, nós vamos para os nossos avisos da semana, mas antes dos avisos eu quero compartilhar com vocês uma necessidade e quero pedir que vocês orem e que, se Deus mover o seu coração, você se coloque à disposição. Nós temos um trabalho infantil que ocorre durante os nossos cultos de quarta-feira e nos nossos cultos de domingo, paralelo. Você percebe, se você visita a gente segunda vez, você está vendo que não tem nenhuma criança aqui. Porque neste momento, enquanto nós estamos cultuando aqui, as crianças estão lá embaixo.
nós temos professores que se dedicam a ensinar crianças. A gente não tem um depósito de criança lá. A gente não tem ninguém dando remédio para os seus filhos ficarem adormecidos durante o tempo que a gente está aqui. A gente tem professores que se dedicam para ensinar o Evangelho de Cristo aos seus filhos. E nós estamos passando por um momento de defasagem. Os nossos cultos de quarta-feira, nós estamos defasados quanto a professores de culto de quarta-feira. Então nós precisamos, homens ou mulheres que queiram atuar no ministério infantil, muito especialmente no culto de quarta-feira para crianças de 4 a 9 anos, que tenham um compromisso real e verdadeiro com essa comunidade, que queiram dispor do seu tempo, tenham o comprometimento de permanecer conosco, aprender conosco e desenvolver o seu ministério, que você ore ao Senhor, fale com Deus lá no teu coração, na tua casa, e se você tiver ok com isso, procure a gente, procure a Cris, procure a mim, e você vai ser muito bem-vindo aqui. Nós agradecemos os irmãos que por esse tempo trabalharam, mas a gente entende que as pessoas têm seus compromissos familiares, de casa, suas demandas pessoais, e muitas vezes é difícil conciliar. Então nós acabamos perdendo 2 professores esse período, e nós precisamos de 2 pessoas, no mínimo, para suprir essa demanda. Então você não vai me responder nada agora, porque a nossa expectativa não é uma resposta emocional a uma necessidade, mas uma resposta consciente. Sim, eu quero, eu posso, e eu estarei com vocês. Amém? Homem ou mulher. A gente tem uma demanda de homens também no ministério infantil. Por quê? Porque nós temos muitas crianças que vêm para cá que não têm um referencial paterno em casa. E muitas vezes o maior e único referencial paterno que vão ter é na igreja, através de nós, homens que aqui estão. Então, se tiver algum homem macho, cabra macho, a moda antiga, tá? Cabra macho, a moda antiga, que queira trabalhar no ministério infantil, você será muito bem-vindo. E o Senhor há de nos abençoar. Atividades da semana, culto de oração na quarta-feira. Os nossos cultos são uma bênção. A última quarta-feira foi uma bênção. A gente compartilhou uns com os outros. Tivemos várias pessoas que não costumam vir nos cultos aqui conosco. Tivemos vários grupos de oração aqui. O Senhor nos abençoou, nós cultuamos. Então, venha, traga seus filhos, traga sua família. Criemos esse hábito de orar comunitariamente, tá? Meu convite, meu desafio é esse, que vocês venham. Temos ali, terça-feira, o culto de oração às 15. Está acontecendo, Dora? Vai acontecer? Maria Claudete. Então, terça-feira, o culto das mulheres às 15 horas. 20 horas na quarta, culto de oração e ensino. Quinta-feira, culto das mulheres às 19 horas. Sábado, Joade, 14h30. Tá certo, Célio? 14h30, culto de Joade. 18h30, culto de jovens. E no domingo, às 9h30, nossa escola dominical e 18h, culto da família. No próximo domingo, nós já vamos retomar o estudo da nossa confissão de fé. Então, venha para você pegar aquela sequência e a gente continuar estudando e aprendendo mais de Deus. Amém? É isso que nós temos. Pode ficar de pé, vamos orar ao Senhor agradecendo esse culto. Senhor, muito obrigado pela Tua presença aqui neste lugar. Muito obrigado porque nós viemos aqui para cultuar ao Senhor. E assim nós fizemos, nós cantamos para o Senhor, nós oramos ao Senhor, nós levantamos as nossas mãos para o Senhor. Nós pregamos a Tua palavra que o Senhor nos deu para que aprendêssemos mais de Ti e assim glorificássemos ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por isso. O nosso pedido agora é que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas. É que a partir do momento em que saímos deste lugar, nós sejamos missionários do Senhor. Nós possamos levar o Evangelho de Cristo onde quer que nós estejamos. Que todas as pessoas que forem tocadas pela nossa vida possam provar um pouco de Cristo nas suas vidas. Possam ter os seus fardos aliviados pela presença de Deus que há em nós. Possam encontrar em nós as respostas para a sua vida que não foram encontradas em lugar nenhum. Que ao adentrarmos no nosso campo missionário, o Senhor esteja conosco. A Tua onipresença seja conosco. Nos ajude, nos ensine e nos abençoe e nos proteja. Assim pedimos, Pai, em nome de Jesus. E agora que a graça, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco, com os nossos lares, de agora para sempre, em nome de Jesus. Vamos em paz, cumprimente seu irmão, dê um abraço aí no irmão que você não viu ao longo desses dias, o abençoe no poder de Cristo e que o Senhor nos abençoe a todos. Onde me ausentarei do Teu Espírito, ou da Tua face, enfim, Senhor bendito. Se subir aos céus, lá Tu estás. Se fizer da minha
minha cama ao mais profundo abismo, lá também estás, lá também estás. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa, e não há nada aqui que me arranque das tuas mãos, maravilhosa.